Olá a todos, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando, né, o recesso, que sirva também, né, para fazer descansar um pouco, é necessário. Mas, né, falando de leituras, eu prometi que ia colocar algumas considerações aqui literárias, não foi para a gente. Então, eu pensei em começarmos por uma obra maravilhosa, né, que é o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, certo? Um livro muito bom, muito já, inclusive, resenhado na internet, né? Já comentado sobre diversos aspectos, porque é um livro, uma fábula, né? Na verdade, é uma fábula na qual, como nós sabemos bem, né? Vocês, os meus alunos que conhecem muito bem os gêneros textuais, especialmente fábula, trabalhamos bastante, né? Nós sabemos que fábula é um gênero alegórico, é um gênero textual alegórico, ou seja, é representativo, né? Os animais representam, né, a astúcia, a força, o poder, cada animal vai ter uma representatividade. No caso da revolução, a revolução dos bichos, né, cada um também vem trazendo tem sua representatividade, inclusive dentro do contexto histórico que o autor, né, quer aqui destacar. Este livro é uma denúncia, né, social, denuncia também a questão dos ideais políticos, né, da época, mas ele se mostra um texto assim, uma obra atemporal, porque nos faz refletir, né, bastante sobre todo o movimento, todo o processo de persuasão em que as pessoas, né, se veem, os cidadãos comuns, né, comuns que eu falo, os que são governados, como os governantes muitas vezes manipulam, visando só, né, seu próprio interesse, né, o seu próprio usufruto. Então, se tornou uma obra assim muito debatida, muito contemplada. E o mais interessante é que todos, né, podem ler e vão compreender bastante. Né? Uma criança de um ensino fundamental, ela vai compreender, né, a fábula. Uma pessoa, um adulto, um estudante de ensino médio, ele precisa ter essa leitura aqui no seu repertório, certo? Então, não discute partidos, né, políticos, entre aspas, mas a intenção realmente do autor, de George Orwell, é mostrar, né, denunciar as injustiças que ele vivenciou, né? Então, eu separei aqui alguns slides para fazermos um resumo da obra, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, eu coloquei alguns slides aqui para nós termos uma noção do que acontece, né, nesta obra. O que me chamou mais a atenção, eu acho que é interessante para uma posterior leitura, né, vocês tenham, assim, essa noção, então, da obra. Eita, eu acho que eu não compartilhei. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu tinha feito exatamente. Pronto. Preparei alguns slides assim, de uma maneira mais, né, sintetizada, obviamente, porque eu quero que vocês tenham a oportunidade de ler. Alguns alunos até me falaram recentemente, né? Professora, eu já li, eu tenho conhecimento, sim. Já li, inclusive, alguns resumos e resenhas de alunos, né, da turma de aprimoramento da Isolada, que apresentaram sobre este livro, né, a resenha, muito pertinente, inclusive, de forma bem inteligente, com suas próprias, obviamente, né, convicções de leitura, suas conclusões literárias, que eu achei muito importante, inclusive, né, como eu já falei, não só de conhecimento no ensino médio, porque você sabe que aqui trata de questões relacionadas, né, à época da Segunda Guerra Mundial. Então, a intenção do autor foi essa, né? Então, mas você pode, um aluno de fundamental, né, uma pessoa que nem tenha tanto conhecimento, como é que eu posso dizer, de história, ela pode ler, ela vai ficar a par, né, do conteúdo, do enredo, e vai despertar muitas, assim, conjecturas, né? O leitor ele começa então a tomar um lado, né? A identificar que algumas personagens assim estão agindo de forma errônea, estão enganando
os demais e precisam, né? Eles precisam abrir os olhos. É aquela sensação, assim, de injustiça, né? Que é despertada em quem lê, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é isso é um quadro, obviamente, de uma exposição. Tem até aqui a referência, eu achei muito linda, que depois vocês podem dar uma olhadinha, certo? É uma mostra, né, que reúne ilustrações originais da Revolução dos Bichos. Depois vocês deem uma olhadinha, vale muito a pena. Pode entrar, inclusive, nesse link, né? E aí, como é que a gente começa, então? Vejam, o livro, como eu já falei, é uma crítica, né, e denúncia de George Orwell à ditadura stalinista. É o contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, quem não conhece, quem ainda não teve oportunidade ou está esquecido, né, dos acontecimentos relacionados à Segunda Guerra Mundial, especialmente a quem foi Stalin, faça uma pesquisa. É importante, né, conhecer. O que a gente sabe claramente, que todos sabem, que são pessoas associadas, né, aí, né, líderes revolucionários e que marcaram a história, certo? Então, cada animal ali, ele representa ou uma classe ou pessoas específicas, né? Por exemplo, o Napoleão, que é o porco, né, que vai liderar ali a fazenda, ele representa o próprio Stalin, certo? Então, vamos aqui observar algumas questões. Primeiro, eu coloquei aqui, né, que é uma fábula sobre o poder. Isso é o próprio autor que diz, tá certo? Ele diz que é uma fábula sobre poder, né? Então, veja que você vai observar na história uma grande revolução, né, como o próprio nome diz, né? A tradução original, se eu não me engano, é A Fazenda dos Bichos, mas foi traduzido, né, para a gente como A Revolução dos Bichos. Ou seja, o próprio título faz com que você já tenha, assim, um certo spoiler, vamos dizer, uma certa noção do que já se trata a obra, né? São os bichos que... Os bichos vão se rebelar, se revoltar, criam, na verdade, uma revolução. E daí eles expulsam o Sr. Jones. O Sr. Jones é o dono da fazenda, mas ele é uma pessoa, assim, não comprometida, né? Pelo contexto, você vê que ele não se interessava muito pelos animais, não, até que um dia os deixa sem se alimentar, né? E os bichos, então, convencidos pelo Major, né, que é uma referência, eu nem falei, nem coloquei aqui nas retomadas, né? Mas o Major, eu quero que vocês, quem não leu, por favor, leia, vale muito a pena. O Major representa, então, as ideias de Marx, né? Karl Marx. Ele chama a todos da fazenda, chama todos os animais, era um pouco já velho, muito vivido, para contar alguma coisa importante. E todos davam atenção a ele, na fazenda, né? Então, ele, certo dele, chama e se despede, diz que acredita que vai viver pouco, e toda a vida dele, ele percebeu que os animais trabalham só para os humanos, né? Trabalham para os humanos durante algum tempo da vida e depois eles são descartados, como se não valessem absolutamente nada, né? Isso faz, então, com que aquele espírito, sabe, de revolta comece a fluir, assim, a nascer no coração dos animais, né? Eles observam, inclusive o Major ensina para eles, né, uma canção, que é uma canção que instiga a revolução, é a base, né, da revolução, mas em seguida realmente ele morre, ele vem a falecer. E alguns animais, então, revoltados, né, querem colocar essa revolução, essas ideias que foram, né, propostas pelo Major em ação, né? Eles decidem, então, tomar a fazenda, né? E o que acontece? Alguns porcos que eram considerados mais inteligentes da fazenda se destacam no poder, né? Napoleão, que representa Stalin, Bola de Neve, que é Trotsky, né? Garganta também, que é um porco muito persuasivo, tudo ele manipulava, né? As pessoas começavam a acreditar, as pessoas, entre aspas, né? São os animais, que representam a população, o proletariado, de uma forma geral, né? Então, Garganta era tão influenciador
que as pessoas, ele dizia, as pessoas mesmo vendo algumas questões, né, os animais vendo algumas questões, vendo e ouvindo, ele dizia, não, você não viu isso, você não ouviu isso, né? Isso foi feito para o seu bem, você compreendeu mal. Nós, porcos, somos mais inteligentes, então nós estamos dizendo a você que não é, então não é. Acredite em nossa palavra porque você não viu nem ouviu isso. Então, vejo como as pessoas podem ser manipuladas, né? Os animais começavam a acreditar acreditavam, né? Mesmo eles vendo e ouvindo certas coisas, eles deixavam de acreditar, né, neles mesmos e passavam a acreditar no que Garganta, esse porco influenciador, dizia, apoiando as ideias de Napoleão, que representava o líder da Revolução, que era o líder da Revolução dos Bichos, né? Representava, então, Stalin, né? Bola de Neve, em contrapartida, também tinha, né, essa questão, eles disputavam o poder, né? Bola de Neve com Napoleão. Eles tinham o objetivo da Revolução, né? Se juntaram a princípio nessa perspectiva, mas um queria o poder e o outro também. Então, não tinha condições, queriam o poder para si, né? Eles não tinham intenção de ajudar propriamente o povo, eles queriam cada um queria ser notado, queria o poder para si, queria mandar, manipular. E o que acontece? Napoleão, né, agindo assim de uma forma mais astuta, mais rápida, vamos dizer, consegue expulsar a Bola de Neve da fazenda, né? E aí, como nós já falamos, né, a Bola de Neve representa o Trotsky, que é um líder também revolucionário, volte lá na história, né, vale a pena conferir. Ele é banido e rejeitado. Tudo que acontecia de errado, então, na fazenda, passa a ser culpa de Bola de Neve. Né? Qualquer coisa que desse errado, inclusive as próprias questões erradas, né? Vamos dizer assim, culpa realmente diretamente de Napoleão, das ideias, né? Ele culpava, sempre direcionadas para Bola de Neve, que foi enxotado da fazenda, né? E aí acaba que, pelo contexto histórico, nós sabemos que Trotsky ele foi rejeitado, né? Até pelas ideias, pelos ideais, vamos dizer, capitalistas e socialistas. Ele ficou um pouco, né, as ideias dele ali rejeitadas pelos dois lados. E aí é que entra essa representatividade de Bola de Neve, né? Esse porco aí que tinha, inclusive a ideia do moinho de vento é dele, né? Eles propõem fazer um moinho de vento que ia facilitar muito o trabalho dos animais, mas aí Napoleão o expulsa da fazenda e diz que depois que a ideia foi dele, né? Mas que deixou que ele falasse que a ideia era dele para mostrar que ele era um traidor, enfim. Quer convencer as pessoas, né? Os animais da fazenda, né? Eu falo pessoas porque, como eu já falei, se trata de uma alegoria. Então, de fato, representa o proletariado, né? O trabalhador. E aí, ele consegue convencer, então, né, todos os animais que a ideia foi dele, não tinha sido de Bola de Neve, né? E começa, então, a construção desse moinho de vento que exaustou os animais, né? Os animais que achavam que ia viver para eles somente, que iam fazer tudo de forma maravilhosa, iam viver bem sem os humanos, né? Visto que tinham conseguido espantar o senhor Jones da fazenda, todos os homens ficaram com a fazenda para si. Eles começam, então, a trabalhar muito mais, não a perceber que estavam trabalhando, né? Mas eles começam a trabalhar muito mais na construção daquele moinho de vento para produzir mais, e nem se apercebem. Aquela sensação de que eles não tinham mais humanos para prestar conta fez com que eles se achassem, né? Achassem que estavam bem, né? Eles estavam bem, eles eram senhores de si, né? E ainda mais, né, continuando com a apresentação das personagens, o Garganta ele sempre vinha para dizer, não, tá tudo bem, olha, tá indo bem, né? Nós estamos bem, tudo que Napoleão faz é para o bem de vocês, né? Tudo está indo a mil maravilhas. E os animais trabalhando exaustivamente. Um exemplo disso é Sansão, que ele tinha como lema, né? Trabalharei ainda mais. Quando o moinho de vento é destruído, Sansão diz, eu vou trabalhar mais. Inclusive, ele morre de tanto trabalhar, e morre trabalhando, né? E era devoto
assim, totalmente as ideias de Napoleão, né? O que Napoleão falava para ele estava correto. Ele disse, Napoleão era um dos lemas dele, Napoleão tem sempre razão, né? Ele não parava para questionar nada, ele não queria questionar nada. Inclusive, eles começam até a aprender, né, a ler, as ideias deles de aprender a ler, e depois essa ideia é esquecida. Alguns animais aprendem, outros não. Havia algumas reuniões no começo, depois as reuniões foram banidas por Napoleão, ou seja, eles não podiam mais discutir, eles só recebiam as ordens que Napoleão mandava por outros povos, né? Então, você vê que o direito também, né, de ler, o direito de argumentar, o direito de criticar, foi aos poucos sendo totalmente, né, foram sendo banidos esses direitos, né? E sim, uma coisa interessante é a cadela, né, que tem uns cachorrinhos, e Napoleão pega esses cachorrinhos novinhos e leva, então, né, eu acho que foram 9 cachorrinhos, filhotinhos, e ele leva os filhotes dela e simplesmente, com o tempo, esquece até dos filhotes, né, na fazenda. Mas o que acontece? Ele vai doutrinar esses animais, né, os animais são doutrinados, certo? Ficam debaixo de doutrinas, né? Inclusive, acho que eu coloquei aqui, está faltando um. São doutrinados. E ele começa, então, em um dado momento, quando ele precisa da ajuda, né, desses animais, que eles não reconhecem nem a própria mãe mais, porque desde filhotinhos eles foram levados para esta manipulação, né? Em um dado momento que Napoleão realmente mostra o corpo, né? Mostra para todos os bichos que quem manda é ele, claramente que ele não aceita mais nada, né? Onde aparecem os bichos, esses cachorrinhos, que agora não são mais cachorrinhos, né? São já adultos, fortes, manipulados, ferozes, e que ficam ao lado dele, sempre como vigia, né, contra os demais, apoiando Napoleão. Bem, aí nós temos, logo no início, uma fala, né, que foi empregada por eles, que era assim, 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Era um mandamento que eles tinham, né? 4 pernas bom. Então, os animais, né, que andavam com as 4 pernas, né, quem tinha asas também era considerado aceitável. E 2 pernas, que eram dos humanos, né, era ruim, certo? Eles não podiam, eles não aceitavam. E aí se criou também 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos depois serão todos manipulados, né? Serão manipulados de modo a que atenda aos interesses deles, né? Dos porcos. Esses 7 mandamentos, olha, eu vou ler para vocês rapidinho aqui, ó. Bem, bem interessante, né? Eles colocaram logo na entrada da fazenda, que dizia assim, foi escrito na parede, alcatroada, em grandes letras brancas, que podiam ser lidas a muitos metros de distância, diz o livro. Aí diz, ó, primeiro, ó, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3, nenhum animal usará roupa. 4, nenhum animal dormirá em cama. 5, nenhum animal beberá álcool. 6, nenhum animal matará outro animal. 7, todos os animais são iguais. Todos esses mandamentos são alterados posteriormente, né? São alterados de modo a atender, então, aos interesses de Napoleão, certo? Então, do moinho de vento, né, que surge na ideia deles, é idealizado por Bola de Neve, e este moinho de vento vai dar muito trabalho para os animais, né? Muito trabalho, porque eles têm que carregar pedras de longe, eles trabalham demais, eles participam, toda a questão, né, as galinhas tiveram que produzir mais, todos tinham que trabalhar, né? Todos têm que trabalhar na fazenda exaustivamente nesse processo, né? E aí, com o tempo, Napoleão vai viver na Casa Grande, na casa onde vivia, então, o Sr. Jones, né, que a princípio ia ficar como museu, mas aí ele decide que vai para lá, porque ele é o líder, ele tem que dormir, ele não pode morar em qualquer lugar, viver em qualquer lugar, né? Os animais são explorados, como eu já falei, para construir o moinho, né? Napoleão é chamado, viu, de protetor dos apriscos, né? E pai de todos os bichos. Veja bem, ele é chamado, então, de pai de todos os bichos. A questão da manipulação, a repetição, né?
os animais comiam a grama, dizia, graças a Napoleão, acho que a grama está bem verde, né? Graças a Napoleão, tem um trecho que a galinha diz, eu ontem coloquei mais ovos do que hoje, hoje mais do que ontem. Então, começaram a idolatrar mesmo, né? E era, obviamente, assim, incoerente que eles questionassem a ordem, então, de Napoleão, né? Qualquer ordem era tinha que ser aceita. O líder começa a comercializar com os fazendeiros locais. Napoleão começa, então, a ter contato com os fazendeiros da região, porque ele precisa de outros... Ele observa que na fazenda começa a faltar algumas coisas, né? Que eles não produziam. Os animais não produziam, né? Então, prego, né? Alguns instrumentos para o moinho de vento, algumas questões ao maquinário, eles não produziam, eles tinham que comprar. Então, eles começam a quebrar um dos mandamentos, né? Eles começam a se relacionar com os homens, certo? O líder aprende a dizer, modifica todos os mandamentos, né? São modificados, inclusive acrescenta detalhes, como o da cama. Eu coloquei como o da cama porque o da cama era o quarto mandamento. Nenhum animal dormirá em cama. Aí ele acrescentou com lençóis, né? Então ele podia dormir em cama, mas ele não podia usar lençóis. Ele vai acrescentando, né? Com aquelas letras grandes mesmo, brancas, ele vai acrescentando e alterando e adulterando, né? As propostas originais. E os animais nem se apercebem disso, né? Aceitam. Alguns questionam, né? Alguns lembram assim um pouco, né? Aí vão lá e dizem, não, mas não estava assim. Aí chega a garganta, então, que é aquele porco influenciador diz, não, você leu errado. Sempre esteve assim, você se esqueceu, você está esquecido. Né? Sempre foi assim. E eles simplesmente aceitavam, né? Finalmente, Sansão morre, o cavalo, de tanto trabalhar, e o pior, é conduzido ao abate, né? Um animal que foi toda a vida, então, dedicou-se incondicionalmente à revolução e às ideias de Napoleão, acaba sendo abatido, né? Sem nenhuma consideração, friamente, né? Então, é bem cruel essa parte, viu? O trabalho, né? Os animais trabalham em excesso, o ambiente hostil, sentir o frio, sentir o calor, né? Ficam muito tempo sem comer, o alimento é bem reduzido, né? Inclusive tem uma parte que fala da revolução das galinhas, porque ele queria todos os ovos, né, das galinhas, e as galinhas ficam extremamente chateadas porque elas queriam chocar alguns, né, e não chocam alguns ovos porque ele precisa para vender, né, para negociar, ele exige uma produção, então, bem maior. A granja volta a ser chamada no final como Granja do Solar, né, porque assim que eles tomam a fazenda, eles colocam o nome de Granja dos Bichos, né, mas volta a ser chamada, então, de Granja do Solar, certo? Napoleão negocia com humanos, explora os demais animais, contraria todas as regras, né? Usa o mesmo chapéu de Jones, né? Começa a usar, começa por aí, né? Na verdade, começa por aí, não, começa quando ele vai morar na Casa Grande, né? Já começa, então, a sua aceitação às ideias, né? A aceitação às ideias dos humanos, a perceber que o poder, o que o poder lhe dava, né? O que ele queria, então, agir da mesma maneira que os homens agiam, né? Ou talvez, vamos dizer, até bem pior, né? Porque era contra a própria espécie dele que ele estava, né? E ele explorando e sempre exigindo com hostilidade. Ele dorme na cama, ele bebe, né? Começa a beber, então modifica lá, né? Beber em excesso, ele modifica o mandamento, né? Que era não beber, e maltrata os animais. Inclusive, o próprio lema é modificado. Em vez de 4 pernas bom, 2 pernas ruim, ele coloca 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Por quê? Porque Napoleão termina dando sobre as 2 pernas, né? Ele se ajusta tanto ao meio humano que ele começa a usar as 2 pernas, a andar sobre as 2 pernas como humano. Então, ele modificou, né? Ele influenciou
E os animais acham que está correto, esquecem. Os animais, de tanto trabalhar e de tanto, né, ouvir as mesmas coisas, né? Inclusive as ovelhas, sempre quando alguém pensava em questionar alguma coisa, as ovelhas repetiam, né? Ficavam gritando lá em uníssono, né? Ou cantavam a canção de revolução, ou falavam que Napoleão era bom, ou quatro pernas bom, duas ruins. Elas ficavam sempre, né, duas ruins. Elas ficavam, né, falavam, berravam na hora, de modo que os animais esqueciam, né, até o que estavam questionando, o que iriam questionar, né? É uma forma também de manipulação. E eles acabam que esquecem, né, o que os levou, o que os motivou à revolução. É incrível, né? É uma obra que, mesmo falando aqui de algumas coisas principais, alguns personagens principais, vale muito a pena você ler, sabe? Nunca é a mesma coisa. Eu sempre falo para os meus alunos isso. Você pode ler uma resenha, você pode ver um resumo, né? Você pode até assistir a um filme, inclusive tem um filme, acho que é da década de 90, mas que não é totalmente fiel ao livro, é adaptada, né? O filme é adaptado a este livro, ao livro de George Orwell, que vale muito a pena ver. Eu assisti ao filme, eu gostei bastante. Mas ele não fala todos os animais, ele modifica algumas coisas, inclusive o fim é modificado, né? Porque realmente o fim é um pouco frustrante, mas é a verdade, né? Termina, então, a obra, a aparência, os animais vão brechar na janela, que eles escutam um barulho na casa grande, eles vão brechar e observam lá os porcos, né? Especialmente Napoleão, à mesa, comendo com humanos, rindo, bebendo, e eles ficam assustados ali, né? Vestindo roupas de humanos, né? Comendo à mesa com humanos, e aí começa a haver, então, uma distorção, assim, né? Não sabia, então, quem era humano e quem era bicho, né? Há uma mistura, então, é bem interessante no filme, porque ele mostra realmente, né, aquele desfoque, né? Não dá para saber quem é humano e quem é porco, né? A obra cativa por sua atemporalidade, né, por sua questão por seus aspectos serem tão relevantes, inclusive hoje, né, em uma época em que nós precisamos realmente compreender as ideias, né, precisamos ter um pensamento, né, crítico, né, e independente de qualquer época, nós precisamos sempre procurar entender, né, os contextos. Nós temos que ter o direito de criticar, de questionar, né? E sempre analisar a questão do trabalho, porque o trabalho, a gente tem que trabalhar para viver. Isso é até um clichê, né? A gente trabalha para viver, se repete, né? Muito isso. Eu trabalho para viver. E realmente a gente tem que trabalhar para viver, não apenas sobreviver, né? Nós sabemos que, infelizmente, muitos trabalham apenas para sobreviver, com o básico para o dia. E muitos trabalham exaustivamente, né, para ter uma paz no futuro, para ter um descanso. Mas acontece que muitos até chegam até a morrer antes de ter esse descanso, de tanto que trabalhou e de tanto que abdicou de uma qualidade de vida que poderia ter, né, até no momento. É uma obra maravilhosa, né? Só o finalzinho aqui, ó, que eu acho que vale muito a pena. Deixa eu marquei aqui, vou ver para vocês, ó. Que é o espanto, né? Que os animais, quando os animais percebem, então, que eles estão lá sentados à mesa, como eu falei, né? Comendo com os homens. E aí ele diz assim: o livro termina assim, ó. 12 vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam, as criaturas fora do casarão, né? Brechando lá, olhavam de um porco para um homem, e de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Muito bom, minha gente, muito bom. Certo? Então, leiam, é uma dica. Quem já leu, releia, né? Vale muito a pena, tá certo? Vale muito a pena refletir sobre essas denúncias, né?
sociais que George Orwell escreve aqui na sua obra magnífica, inclusive rejeitada no início por diversas editoras, né? Ninguém queria publicar o livro dele, porque realmente era uma denúncia fortíssima, né? Através de uma fábula, de uma alegoria às injustiças sociais, né? Então, espero que, né, vocês aproveitem bem este recesso, mas eu colocarei aqui umas dicas, algumas análises para a gente, né? Quem também, independente, quem quiser assistir, né, se inscrever no nosso canal para ficar assistindo, eu vou tentar toda semana colocar alguma análise de literária, gramatical, para compartilhar com vocês, tá bem? Um abraço e uma ótima semana.